Você que trabalha com evento, pensar realmente, às vezes, espera aí, esse caminho faz sentido ainda? Ou talvez é hora de recalcular a rota? Você só chega num determinado patamar se você vai tomar uma decisão que muita gente ou a maioria das pessoas tem medo de tomar. Os dados são o novo petróleo, não sei o quê. Não são. O novo petróleo é a convicção. Eu acho que ela é a decisora, porque se você tiver tudo isso, mas não tiver coragem, não vai adiantar nada. Quantas pessoas não estão dispostas a pagar o preço? Ah, tinha, a grande maioria. Ela não vai ser um líder foda. Existe uma crença no mundo dos negócios que crescer é sempre ganhar, mas na verdade, crescer também envolve perder algumas coisas. Perder o controle, perder o conforto e perder os medos. E a pergunta que pouca gente se faz é: você está disposto para deixar algumas coisas para trás e continuar relevante no mercado? E para falar sobre esse tema, nós estamos hoje com ele, André Siqueira, para a gente bater esse papo sobre escolhas difíceis. O que você está disposto a deixar para trás para continuar relevante, gente? O André, ele é fundador da View Review, também escritor e palestrante e ex-diretor audiovisual, e ele vai explicar pra gente o porquê o ex-diretor audiovisual. Seja bem-vindo, André. Primeiro, prazer é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Eu já queria muito estar aqui, bater esse papo com vocês. Tenho certeza que a gente vai ter aí uma horinha aí para colocar muito papo em dia. Com certeza. Agora eu vou passar a palavra para dona do podcast, porque eu nem apresentei ela, você viu, né? Aí eu peço aumento depois, quero continuar o meu contrato no podcast. Não tem como, né? Mas, Débora, você nem apresento ela. É uma questão de escolha. Opa! Escolhas difíceis, escolhas difíceis. Tudo bem? Ah, nossa! Oi, achei que você... Oi, chefe, tudo bem? Achei que você não tinha percebido que eu tava aqui do lado. Inclusive, no episódio anterior, que você não pode estar, eu já deixei um recado pra você, que não apareceu no job, não tem dinheiro. Não eu tem achei cachê. que você ia falar que eu ia ser substituída. Gente, vou pedir agora pro pessoal aqui do estúdio dar um corte ali pra nossa próxima apresentadora, que é a Pico Ruxa, né? É a Pico Ruxa. Eu achei que você já ia falar que eu ia ser substituída por ela. No caso, ela fez bastante companhia pra mim no episódio anterior e eu achei ela bem do seu tamanho. Eu acho que ela é mais alta, inclusive. Mas vamos falar sério? Vamos falar de escolhas difíceis agora? Vamos falar de escolhas difíceis. André, obrigada. Imagina, que isso. Prazer. André, eu conheço há, sei lá, mais de 20 anos. Quase 20 anos. Eu não tinha cabelos brancos. Ainda era diretor de publicidade? Eu ainda era diretor de publicidade, é verdade. Já faz um tempinho. Vamos pular essa parte, que essa parte realmente... Mas, posso fazer uma pergunta, já que eu apresentei ele como ex-diretor? Vamos lá. Eu quero saber, teve algum trauma envolvendo publicidade? Quem já fez publicidade, quem é da área, sabe, né, gente? Então eu quero saber se você simplesmente se considera um ex-diretor por uma escolha, assim mesmo, da vida. Você já dirigiu a Dé? Não, então, acho que não. Beleza. Mas eu acho que ele já recebeu o meu material Com e falou certeza, assim, não, essa daqui não, certeza. gente. Aí foi aí que traumatizou. Olha, Débora, eu posso te falar o seguinte, eu não sei se tem alguma coisa que tenha marcado ao ponto de eu chegar e falar assim, não quero mais fazer isso. Mas eu acho que era uma dinâmica tão insana que eu acho que conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai colocando algumas prioridades, né? E não fazia mais sentido para mim ficar dentro de um set 24 horas, né? Então, eu acho que foi muito nessa linha. Agora, eu amo um set, né? Então, assim, se o trabalho do diretor de publicidade fosse única e exclusivamente estar no set, provavelmente eu ainda talvez eu continuasse ali. Mas não é, porque envolve reunião com o cliente, reunião com a agência, depois a apresentação do projeto, todo mundo tem sempre uma grande ideia para dar no seu filme. Então, assim, é um pouco desgastante, né? Eu acho que no começo tudo é maravilhoso, mas eu acho que com o tempo isso vai ganhando, acho que uma outra dimensão, e aí a gente começa a dar valor para outras coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu vou te dar uma escolha. Vou te dar 2 opções. Ok. Você precisa escolher, talvez seja uma escolha difícil. Tá. Vamos gravar o episódio com café ou sem café? Sempre com café. Eu ia...
Sempre com Ele ia café. acabar com o meu quadro. Sempre Acabar com com o café. merchan da cafezeira nesse momento. Não foi combinado, mas sempre com café. Então tá bom, então vou pedir pra trazer um Por café pra favor. você da Cafezeira, Tá legal. que é o nosso patrocinador aqui. Na verdade, é o patrocinador da CAP já há mais de um ano, faz todo o nosso café lá da agência e agora também do Capcast. Eu espero que você goste, porque nós gostamos muito. Com certeza. E só para falar também um diferencial, né, do café, além de ser aí os grãos selecionados da Serra da Mantiqueira, você que tem a sua empresa, a sua marca, eu mesmo com a minha mentoria, cá, já tá saindo meu lote aí com o meu logo da comunicação Olha que viral. chique que você tá Então, ficando. lembrando que você viu, né? Então, lembrando que vocês também podem colocar a sua marca, o seu logo aí na embalagem do café da Cafezeira. É isso E você mesmo. sabe que isso pra mim é muito novo, tá? O quê? Café? Não, Ah, eu tá. ter que estar na frente de uma câmera Ah, é verdade. fazendo um movimento quase que publicitário. Pois é Tá. mesmo, é verdade. Olha só. E a gente passa pelo mesmo sintoma. É mesmo? Porque eu também fiquei muito tempo atrás das câmeras, por conta, né, da produção, que a gente não pode aparecer. Aham. E aí, o ano passado, eu tive que fazer uma escolha Foi entre... difícil, viu? Foi difícil de trazer, André. Eu Vamos lá. tive que vir pra frente da câmera, já que existia um abaixo-assinado, foi todo o movimento da internet. Não sei se você acompanhou. Eu acompanhei. Eu acompanhei nos noticiários, eu E- senti. Diversas Aí- enquetes na wall, Não, sabe? foi- Muita foi coisa assim. complicado. Aí eu Trend vi topic, né? Falei, bom, de repente eu tenho mais fãs do que eu imagino. Vim. Então foi uma escolha realmente bem Na complexa. verdade, assim, você foi colocada numa sinuca, André, só pra contextualizar, porque eu entrevistei ela na outra temporada, na segunda, né? primeira. Na primeira, na verdade. Segunda você já estava aqui. Na primeira temporada, e na entrevista eu falei, olha, você vai agora aqui firmar um pacto comigo, com todo mundo que tá assistindo, que a próxima temporada você vai fazer parte. Maravilhosa, Então, foi a um pouco chefe sou assim. eu. E é muito legal. E assim, eu acho que não é uma escolha fácil, de fato, tá? Eu sempre disse, só contextualizando, a minha especialidade é direção de atores. Então, quando eu comecei na publicidade, pouquíssimos diretores tinham a especialidade de dirigir atores do set. Porque o que acontecia? Normalmente, o diretor de cena na publicidade, ele vinha ou da fotografia ou da montagem. É. Então, quando eu fui me especializar fora, eu fui me especializar nos Estados Unidos em direção de atores. Quando eu voltei, eu era um pouco de um artigo de luxo no set. Porque eu tinha um cachê, um bom cachê, Uhum. e não eram todos orçamentos que poderiam encaixar um profissional como eu no set. Obviamente que isso mudou muito. Hoje eu sei que existem Hoje muitos não tem mais cachê. A gente foi no set sem cachê. Hoje tem muitos diretores que de fato trabalham com ator, e uma coisa que eu sempre dizia é natural os atores, ou quem vem pra frente da câmera, ficar um pouco tenso, porque não é um lugar confortável, é um Nem- lugar de muita exposição. Nem pra quem já estudou, assim, teoricamente deveria estar preparado. Com certeza. A única que tá Com relaxada é a certeza. Picuruxa. Com certeza. Um dos. Quando eu fui fazer especialização nos Estados Unidos, um dos tripés para que o ator tenha uma melhor performance é justamente o relaxamento. É. Entendeu? São três coisas, né? É um tripé. Então o relaxamento, a concentração e acreditar naquilo que você está falando, Sim. né? Senão você só está lendo um texto, né? Exato. Então, para você ver como relaxamento, como estar relaxado faz muito É sentido, essencial. né? E acho que, André, o que contribui, né, eu que já estive do lado, né, de lá, da frente das câmeras muitas vezes na publicidade, pra gente também, a gente ter essa segurança de que tem alguém olhando com esse carinho, com essa atenção e com essa especialização pro nosso trabalho, também nos deixa mais segura e, consequentemente, mais relaxada. Eu concordo contigo. Eu fazia questão de fazer a direção desde o teste de elenco. Então, quando eu fazia a direção do teste de elenco, eu apresentava aquilo para o diretor, eu dizia para ele quem eu achava que merecia estar naquele filme, naquele projeto, e aí a gente defendia juntos para o cliente. Então, acompanhar o ator em todo esse processo, a hora que eu chegava no set, eu tinha certeza que ele ia render. Poxa, eu devia ter conversado com você então antes, quando eu abri o Capcast. É. Porque o teste de elenco eu fiz sozinha. É mesmo.
Aí Não complica. tive esse olhar que você Não, teve não teve. e escolhi errado. É mesmo? Acontece. Pico Ruxa tá se sentindo mal ali. Acabou de ser selecionada, já tá escutando E eu uma tô dessa. falando, não é dela, não. Não, você não finge. Mas eu acho também, André, que faz toda a diferença, porque você já consegue identificar o potencial, o quanto aquela pessoa consegue entregar para aquilo que vocês precisam ou para o que o cliente precisa. Porque se você chega de surpresa e conhece a pessoa lá na hora, É uma loucura. é uma loucura, porque você tem um tempo de conexão, por incrível que pareça, existe um tempo de... Eu e a Débora, a gente não se conectou até hoje, mas existe um tempo de conexão entre o diretor e quem está sendo dirigido, porque senão não vai, não capta. E tudo é dinheiro. Então, na época que eu dirigia atores, antes até de eu virar diretor de cena, eu filmava em película. Então, Nossa muito mais caro. era muito mais caro. Então, assim, você tem um número X de takes que você pode fazer, porque depois isso tem que ser revelado. Pode errar nada, né? Você tem que errar No muito mínimo. pouco. Entendeu? Tá falando disso. Muito pouco. Você tem que errar muito pouco. Então, hoje é diferente, porque hoje é tudo digital. Então, hoje você pode... Cara, tô em dúvida. Mais um. Na época não dava. Na época você tem, tenho isso de película orçado para esse filme. Tem que fazer o filme nisso. Isso. Então, eu tinha que passar pro diretor o máximo de segurança possível para que o diretor pudesse ali montar o mise-en-scène dele para poder depois entregar a publicidade pro cliente. Eu amo, porque só vocês que são da publicidade usam essa palavra, mise-en-scène. Ah, é? É impressionante. Agora, queria trazer um ponto. Eu já te conheço há bastante tempo, conheço a sua história e todas as vezes em que você precisou se reinventar, porque você é um cara que se reinventa muito, você é aberto a isso, é flexível a isso. Sim. Desde quando a gente se conhece pra cá, você vem se reinventando bastante e vi esse processo todo. E a Dé começou o episódio falando sobre renúncias. Então eu queria que você falasse um pouco disso, porque você renunciou a algumas coisas no meio deste caminho para chegar até a tua carreira que hoje está construída da forma como ela está. Você sabe que assim, cara, para mim sempre foi muito claro, desde o começo, eu queria ser diretor da Rede Globo. Esse era o meu projeto de vida. Eu nasci, cresci e fiz os meus cursos de teatro, os meus cursos fora, pensando num único objetivo. Eu quero ser diretor da Rede Globo. Era muito claro. Eu não queria ser diretor de publicidade, eu não queria ser diretor de cinema, eu queria dirigir minissérie na Rede Globo. Era esse o meu objetivo. E aí, o que aconteceu foi que a vida vai nos levando para outros caminhos. E a gente começa a perceber que os outros caminhos também são bacanas, né? É óbvio que dentro desse processo a gente tem que fazer algumas escolhas que muitas vezes não estão conectados ao que a gente mais gosta de fazer, né? Mas eu acho que faz parte do jogo. Quando eu decidi não mais trabalhar com direção, foi o momento onde eu estava mais próximo de estar dentro da Rede Globo. Caramba! Então isso é muito curioso, né? E por que isso aconteceu? Porque a minha filha ia nascer. Então eu tinha uma carreira consolidada na publicidade, especialmente em Curitiba, onde eu quis ir morar em Curitiba. E a Manu ia nascer, eu estava num processo dentro da Rede Globo, assim, já tinham surgido algumas possibilidades, e eu sabia que, caso eu aceitasse um projeto... Você não ia ter vida. Eu não ia ter vida. São 8 meses dentro de um estúdio. Sim. Porque não é só gravar, né? Depois você sai da gravação, vai para a ilha de edição, depois você vai preparar a diária do dia seguinte. Então, eu não ia ver minha filha crescer. Então, é muito curioso e parece que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Porque eu cheguei a brigar com tanta gente pelos meus objetivos de carreira. Pra chegar lá, né? Que de repente vem uma baixinha do nada e tira a nossa, né? Tira o nosso chão. Toda baixinha encrenqueira. Toda!
E assim, fiz isso com a maior tranquilidade do mundo, tá? Porra, poderia ter acontecido uma coisa diferente? Poderia, mas olho pra trás e falo, meu, Pode dizer que nem foi uma escolha difícil, foi uma renúncia foi uma renúncia natural. natural, assim. Talvez num primeiro momento você fala, porra, não vou morar no Rio de Janeiro, não vou ter um monte de coisas que eu poderia ter, inclusive profissionais, assim. Uhum. Mas, meu, faz parte do jogo. Exato. E falando em jogo, eu penso muito, eu acho que você tem um pensamento muito parecido. Tudo é uma escolha, tudo é uma estratégia também, Claro, né? Nesse claro. caso, você tinha uma estratégia muito voltada pro pessoal. Mas hoje a gente vê muitos líderes e muitos profissionais fazendo as escolhas certas e as escolhas erradas. Então, eu queria que você trouxesse esse ponto de como estrategicamente isso pode impactar e reverberar, porque você poderia ter escolhido seguir na Rede Globo e aberto mão, você poderia ter feito uma escolha totalmente. É assim, eu só sou o que eu sou hoje por causa de toda a experiência que eu fui adquirindo ao longo da minha carreira. Então, a experiência de estar num set com 200 pessoas, eu tive. Quantas pessoas vocês conhecem que já esteve num set com 200 pessoas? É. Eu não podia errar. É liderar, E naquela posição de liderança, né? liderança, de responsabilidade, muito dinheiro envolvido, Com certeza. muito ego envolvido. Então, assim, tudo isso me ajudou a ser o cara que eu sou hoje, dentro da minha startup. Então, o Steve Jobs falava muito isso, né? Olhar para trás e conectar os pontos. Então, se lá atrás, quando eu tinha 16 anos, eu não tivesse trabalhado numa locadora, talvez eu não amasse o cinema como eu amo, que me levou a querer ser diretor, que me levou a aqui, ali. Você entendeu? Então eu acho que o grande segredo da vida é você olhar para trás e saber aonde estão os pontos que você precisa conectar. Faz Nossa, todo da última vez sentido. que a gente conversou, você me falou um negócio que você me deu um problema de 7 meses. É mesmo, é. Eu não gosto dessas dicas que você dá na brincadeira. E a gente São não, ótimas. e a gente não pode ter medo. As pessoas elas têm medo de mudar. Nossa, muito. A gente não pode ter medo de mudar. É. Tem um estudo que Nossa, acho que foi um diz recado pra mim. que as pessoas têm. Cada decisão tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Não é verdade. Isso é uma crença popular. Tem um estudo que diz que com as informações corretas, você tem a chance de 60% a 70% de acertar. Mas acreditando também pro caminho que você tá seguindo, né? Você tem que ter uma série de informações. É. Você tem que fazer determinadas conexões que justifiquem aquilo que você vai decidir. Porque qual que é o problema da decisão? São os vieses. Então eu posso dizer para vocês, pô, eu quero ir por esse caminho. Tudo me indica que esse caminho vai ser melhor. Se eu tiver um viés de que por um outro caminho eu posso ganhar mais dinheiro, toda essa informação que me leva para um caminho, eu estou jogando fora. Então, a gente ressignificar determinados elementos é o que nos faz minimizar a chance de errar. A chance de errar, ela vai existir. É. A gente não pode ter medo de errar. A gente tem que olhar para trás e, de alguma forma, ajustar. Para que mesmo que a gente erre, a gente tenha tranquilidade para sustentar aquela decisão e transformar ela em algo que de fato vai fazer bem pra gente. E André, eu acho que esse medo também que você falou sobre não estar aberto à mudança, até mesmo em relação a um sonho, como você colocou Claro. aqui. Eu queria até falar um pouco da minha trajetória, quando eu decidi ser atriz.
lá na frente, uns 10, 12 anos depois, eu percebi que a minha escolha, quando eu era muito mais nova, estava pautada muito numa coisa de o que eu quero mostrar para os outros. Sim. Eu queria ser atriz para ter sucesso, para ter fama, para ter reconhecimento. Não era por conta da profissão em si, do que a profissão carrega como propósito, como, enfim, uma série de coisas, né, ligado à área artística. E aí eu percebi que, como apresentadora, eu poderia colocar muito mais de quem é a Débora. Eu não estaria por trás de um personagem. Perfeito. E aí, quando eu comecei a apresentar, eu falei, cara, é isso. Eu quero fazer isso, independente se eu vou estar sendo vista por uma pessoa, por 100, por 1000, se eu vou ter uma plateia gigantesca, se eu vou estar gravando na minha casa, para poucas pessoas que me acompanham. Não é um problema, porque eu descobri de fato qual é o meu propósito. Perfeito. E agora eu tô indo por um caminho de mentoria, né? Perfeito. Que eu acho que eu cheguei no momento de também passar o meu conhecimento. E eu acho que você estar aberto, seja qual área você for, seja como líder, seja como diretor, né, ex-diretor, seja como artista, se a gente não tiver aberto para essa mudança que envolve autoconhecimento Total. também, se você não tiver esse autoconhecimento, eu acho muito difícil Total. você conseguir fazer essa trajetória. Mas o que você trouxe aqui, eu acho que é um ponto muito importante para você, aí líder, você que trabalha com evento, pensar realmente, às vezes parar um pouco e repensar essas decisões. Espera aí, esse caminho faz sentido ainda para mim? Ou talvez é hora de recalcular a rota? Total. Nossa, Né? eu tô igual o Waze. Eu recalculo rota toda vez que eu chego em casa. Eu reflito o que aconteceu no dia. Eu falo, cara, vamos ter que recalcular aqui, ó. Vamos. Eu acho que na nossa vida, a gente toma decisões diárias, assim, sabe? Algumas um pouco mais difíceis, outras menos difíceis, mas a gente ter a capacidade de olhar e aprender com as nossas referências é sensacional. Eu digo muito uma palavra, uma frase que é assim, a gente é as referências que a gente tem. Quanto mais referências a gente tiver, mais a gente vai ter a capacidade de olhar e entender. Cara, eu tava olhando pra minha profissão de uma forma completamente errada. Equivocada. Eu preciso me transformar para entender aonde que eu posso, de fato, entregar. Pô, talvez não seja como atriz, talvez seja como apresentadora. Vamos. Eu diria pra você que ela encontrou o propósito. Não necessariamente o Waze. É mesmo, é? Jamais, ela é uma excelente comunicadora. Mas eu queria pegar um gancho, Cá, de um ponto que o André falou sobre os streamings, né? Eu também sou apaixonada por cinema, cinéfila aí de carteirinha, e a gente vê esses grandes streamings, né? A Netflix que decidiu aí abandonar esse modelo físico, a Disney que também decidiu mudar a sua distribuição, a própria Amazon que também investiu pesado aí em conteúdo, né? Saindo muito aí na frente também com a Prime Video. Então, eu acho que até essas empresas, até elas não, acho que principalmente elas, né? Elas estão sempre aí recalculando essa rota que a Total. gente falou. Então, o que essas decisões, André, na sua visão, têm em comum além da ousadia e desse olhar aí mais refinado? Quando eu comecei a escrever o livro, Escolhas Difíceis, e até esse nome não foi por acaso, porque... Posso aproveitar para mostrar Por ele aqui, favor, já por que você tá favor, falando por dele, favor, gente, por ó. favor. Amei essa capa, Curiosíssima. inclusive, porque, ó, é um caminho aqui, uma bifurcação, onde você tem que escolher. Me lembrou, inclusive, já que a gente tá falando de streaming de filmes, Náufrago. É isso. No final do filme também tem essa cena que eu acho exatamente maravilhosa. isso. É isso aí. Quando eu comecei, o que me chamava muito a atenção é como uma decisão pode mudar um mercado tão monstruoso como o do streaming. O que passa na cabeça desses executivos que justifiquem tomar uma decisão que eles não têm certeza nenhuma, por mais dados que existam, de que isso vai funcionar ou não? E eu acho que quando eu comecei a pesquisa, e foi um bom tempo de pesquisa, eu queria encontrar um ponto que de fato conectasse a forma. Qual é o framework que esses caras seguiam? E aí você vai mergulhando, né? Caso a caso. Então você vai vendo, putz, a Netflix, ela só se tornou a Netflix porque lá atrás ela tomou uma decisão que levaria ela para um outro caminho. E sustentar, né? E sustentar. E assim, eu tô falando com vocês, estou pensando até no que a gente já tá conversando. Como é importante conectar, inclusive
nessas decisões corporativas, não necessariamente as decisões pessoais. Sim. Porque, de fato, é uma construção. Tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu com a Netflix. A Netflix, ela em um determinado momento, ela seria um hardware. Ela seria, dentro de um determinado contexto, ela seria um aparelho que você poderia baixar streaming, baixar um filme ali, fazer o streaming para baixar um filme, uma série, para depois assistir. Tava tudo pronto. O aparelho tava pronto para ir para mercado, nome, tudo, publicidade, marketing, tudo pronto. Ao fazer um ajuste, o CEO da época falou assim, não, vamos cancelar esse projeto. Porque se eu não tenho esse aparelho, amanhã eu ligo para o Steve Jobs, ele vai me atender e eu posso estar em todos os iPhones. Se eu tiver esse aparelho, ele não vai me atender. Porque de alguma forma eu vou ser concorrente dele. Porque a empresa dele, a Apple, fabrica hardware. Ele vai ser um concorrente direto e não um parceiro. E já vai colocar direto no... Exato. Genial então, esse pensamento. São essas coisinhas que a gente precisa fazer correções ao longo do processo de se tomar uma decisão para que a gente tenha uma decisão que de fato sustente. Por que se sustente? Porque alguém provavelmente falou, porra, mas a gente já gastou tanto dinheiro para desenvolver isso, você vai cancelar esse projeto? Vou. E tem que ter muito peito para falar vou, né? Isso. Cara, Eu acho que é atravessar um desconforto e não ter o medo de perder também, né? Se fosse fácil, todo mundo ia fazer. Coragem. Você só chega num determinado patamar se você vai tomar uma decisão que muita gente ou a maioria das pessoas tem medo de tomar. Entendeu? Se não, todo mundo ia querer tomar uma decisão para depois chegar lá no topo. É verdade. Entendeu? Então, eu acho que a gente até já conversou, né? Muita gente fala, putz, os dados são o novo petróleo, não sei o quê. Não são. Já não são, né? Não são. Foi muito rápido, inclusive. Não são. O novo petróleo é a convicção. Você precisa ter convicção, baseado em dados, baseado em referências, em conhecimento, em criatividade, em coragem. Mas se você não tiver convicção, você não vai conseguir alcançar o próximo patamar. E para você ter convicção, você tem que passar por todos esses pontos. Senão, não vai ter. E eu acho que no livro a gente consegue entender como esses pontos são alcançados antes de tomar cada grande decisão. Agora, André, eu acho que é importante a gente também destacar, né, Ká? Acho que principalmente você deve viver muito isso com os seus clientes, acredito. Porque eu também vivo muito isso com os meus clientes. Quando uma decisão, André, ela é estratégica, mas quando uma decisão também ela pode ser tomada só pelo desespero. De tipo, eu não sei o que fazer, então vamos aí, vamos seguir esse caminho que eu acho que é o que vai dar certo. Sem ter esse preparo, esse não só autoconhecimento de si, mas do seu próprio mercado, da sua própria empresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre. Vamos lá. A gente tem dois tipos de decisões, as reversíveis e as irreversíveis. Tá? O framework para você tomar as decisões, tanto para uma como para outra, é o mesmo. Tá? Então, o que é esse framework? Esse framework você precisa ter, primeiro, contexto. Segundo, você precisa ter conhecimento. Terceiro, você precisa ter criatividade. E por último, você precisa ter coragem. Esses 4 elementos vão te gerar a convicção. Isso na reversível. Irreversível é o mesmo framework. Só que o que você faz? Você tem um período que a gente chama de correção. Ou seja, você tem o tempo de voltar a cada um desses elementos, reestruturar o pensamento, entendeu? E tentar encontrar ali as respostas que você precisa. Por exemplo, será que eu tenho algum viés ali? Será que eu estou de fato analisando um contexto da forma certa? Será que eu estou deixando o meu ego tomar uma decisão por mim? Entre a irreversível e a reversível, a questão do tempo é muito particular. Por quê? Uma decisão irreversível, ela vai te demandar mais tempo, porque você não vai ter como reverter. É o dobro de energia. Exatamente. Então vamos lá, num evento, às vezes você de fato tem que tomar uma decisão em cima da hora. O tempo todo. O tempo todo. Inclusive, eu vou te falar que é uma panela de pressão Total. para tomada de decisão. Total.
Você não tem esse tempo de maturar, Não né? tem, eu já me vi em situações que o cliente ele não te dá muita margem ou acontece alguma coisa, porque o evento ele não tem, você não tem margem de erro. Perfeito. Isso é um fato. Então, você faz todo o planejamento do evento. Chega no dia, pelo próprio nome, temos inúmeras eventualidades que vão te tirar da rota, né? Você vai ter que recalcular a rota o tempo todo. E nesse recálculo, você tem que tomar uma decisão em segundos. E elas podem ser reversíveis ou irreversíveis naquele mesmo momento. Perfeito. E é o tempo todo ali, ó. Corta, corta, corta e vai embora. E olha que curioso, a dinâmica é muito parecida com o 7, tá? Porque a gente tinha que tomar decisões a todo momento. Se você não tiver contexto, se você não tiver conhecimento, se você não tiver criatividade e se você não tiver coragem, você não toma decisão. Mesmo que com pouca margem de erro, você tem. Não interessa. Porque o contexto, tudo bem, ele pode ser até um contexto mais momentâneo, mas o teu conhecimento é a construção de um repertório que você foi criando ao longo da tua trajetória profissional, certo? A criatividade é aquilo que você... Como que eu posso resolver esse problema? Que ninguém tá pensando, que só eu, baseado em todas as minhas referências, em todo esse contexto, que só eu posso tomar. E a coragem? Eu acho que a coragem, no caso, deixa eu só te cortar Imagina. rapidinho, que eu não queria cortar o teu raciocínio, mas a coragem, o conhecimento a gente adquire, a gente vai, os itens a gente vai adquirindo, mas eu acho que a coragem, ela é muito particular. Total. Eu acho que ela é a decisora da tomada de decisão. Brincadeira. Não, eu tô falando sério agora. Eu acho que ela é a decisora, porque se você tiver tudo isso, se você tiver 3 Cs, mas não tiver o quarto, que é a coragem, não vai adiantar nada. Desde que a coragem você não classifica a coragem como uma linha um traço da sua personalidade. Você tem que trazer a coragem como um elemento cognitivo. Ou seja, eu tenho informações, essas informações me impulsionam. Então eu preciso ter a coragem para ter a convicção para tomar a decisão. Ela faz parte de um processo, Faz né? parte Ela não de pode um ser só, processo. tipo, Não nossa, pode ser. sou a pessoa corajosa. Porque de fato a gente conhece pessoas que são mais corajosas que outras. Sim. Entendeu? No momento de que você vai tomar uma decisão, não. Ele é um elemento cognitivo. Ele faz parte de um quebra-cabeça que a sua mente rapidamente vai conectando para você poder entregar essa decisão. E isso faz parte de um ambiente para líderes e liderados. Sempre. Sempre. Porque a gente fala muito em líderes, né? Sim. Inclusive no seu livro você fala muito com líderes, com os C-levels, mas os dois precisam andar juntos, porque é um Total. ser humano. Uhum. Não é incrível quando a gente... eu leio muita biografia. Não é incrível quando você pega uma biografia e você fala, porra, como esse líder é foda. Sim. Entendeu? Só que esse cara, ele não se tornou foda da noite pro dia. Foi uma construção. A vida dele, profissional, é uma construção de experiências que ele vai depois conectando de uma forma que transforma a coragem dele em algo tão natural. Porque eu estou disposto a pagar o preço se não der certo. Quantas pessoas não estão dispostas a pagar o preço? Tinha, a grande maioria. Ela não vai ser um líder foda. Não vai ser. Tu precisa ter coragem. Num evento, vamos pegar um exemplo. Num evento, cara, sei lá, o terno do cara que faz a apresentação rasgou. Fala isso pra produção que eles arrebentam nossa cara. O que eu posso fazer para resolver esse problema? Eu vou me desesperar? Não, você não vai resolver. André, eu acho que nesse sentido que você está falando, o que a Ká trouxe do liderado, eu também enxergo que tem um diferencial de quem é liderado e também consegue ter essa visão mesmo dentro desse papel de que talvez não seja a pessoa que vai tomar a decisão final, mas é a pessoa que colabora naquele momento para essa mudança, para essa transformação, que não é pro movimento, que não insiste, não, isso eu não vou. Não, isso eu não quero, essa mudança, não, pra mim tá aqui confortável, aqui eu vou ficar. Eu acho que também quando você embarca, eu como mestre de cerimônia, eu percebo muito isso. Total. Que às vezes tem uma mudança de rota, faltando 5 minutos pra eu subir no palco.
Fiz uma premiação esses dias que eu precisava, na minha cabeça tinha uma ordem para seguir, vou subir, vou chamar, mudou tudo. Não, primeiro você vai subir, você vai chamar todo mundo, depois, tá bom, vamos aí. Desencanei da ficha e falei, vamos, porque eu também estava preparada, mas também porque eu aceitei aquela mudança naquele momento. Então eu acho que também a gente liderado tem que ter essa visão, Total. né, de estar Débora, aberto. tem uma história bem legal. Eu trabalhei com um diretor, ele foi um dos fundadores da Oficina da Globo. Beto Silveira, falecido Beto Silveira. Nossa, sim. gente, as referências do André. Eu fiz Beto Silveira. workshop com ele já, maravilhoso. O Beto, ele foi, por muito tempo, ele foi assistente do Walter Avancini. Uhum. E o Walter Avancini, que também tá falecido. Que Deus o tenha. Mas, enfim. E o Walter Avancini, ele era um cara, reconhecidamente, um cara muito difícil, muito perfeccionista. Né? Um cara, um gênio ali da direção, especificamente de televisão, a dinâmica de televisão. E ele falava pro Beto, ele falava assim, Beto, tá tudo previsto? Daí o Beto, tá. Aí ele voltava, até o imprevisto. Então, Nossa, que saco, você ter essa... Mas é verdade. Que saco de pergunta, mas é verdade. Você ter essa consciência é muito importante, porque o Beto ali, ele não era o decisor. Sim. Mas ele estava construindo um terreno tão sensacional para que o Avancini, o Walter Avancini, pudesse tomar as decisões, que é exatamente isso que você comentou. Nossa, eu vou levar isso pra vida, sabia? Porque em eventos a gente trabalha muito com isso, né, Lari? A gente tá sempre se preparando pro plano A, B, C, D, aí a gente só não se preparou pro E. E o E vai acontecer como aconteceu hoje, inclusive, né? Na gravação aqui E eu tive que tomar uma decisão rápida, que era uma decisão que eu sabia que ia impactar num ponto de relacionamento com um parceiraço nosso, mas, obviamente, a pessoa também foi amável e entendeu o que aconteceu, e nós tínhamos pouco tempo de resolver. Então, isso que você falou do imprevisto, que para mim hoje traduziu muito, vou levar pra vida, porque a hora que eu entender, planejei o evento, tá tudo certinho? Tá tudo certinho, tá, e o imprevisto? Vou fazer o que com isso? É isso. E, Caio, uma coisa que a Débora muito falou, nem tudo vai dar certo sempre. A vida é assim. Eu sei que dói, mas a vida é assim. A vida não é fácil. Ela é dolorida. E nem sempre vai dar certo. A forma como você encara faz toda a diferença. Quando não dá certo. Exatamente. É o que te coloca num outro patamar. É o que toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, a gente precisa estar preparado para quando a coisa der errado. Só tem um ponto que quando a gente fala da liderança para estar preparado, a gente está falando de outros pontos que são a inteligência emocional. Sim. Né? A pessoa tem que estar preparado para isso com a inteligência emocional, tem que ter um entendimento, um conhecimento nesse ponto, e saber lidar com a pressão. Total. Porque você está o tempo todo ali com os tempos correndo. Como que você enxerga isso hoje? Estou dizendo no mercado como um todo, tanto da parte do conhecimento, dos 4 Cs que você traz, que você pontua bastante, e também da gente ter enxergado, que até um pouco tempo atrás, em conversas nossas, quando você falou, os dados são o novo petróleo. 30 dias depois da nossa conversa, você falou, não é mais, deixa eu te falar uma coisa, mudou aqui, ó, vamos recalcular a rota. É isso. Então, como que você também enxerga isso? Eu vou dar um exemplo que tá no livro, tá? A Netflix, num evento, do nada, chegou e falou assim, a partir de amanhã a gente vai estar em 190 países. Ela tinha se estruturado para isso. Beleza. Como que um concorrente vai lidar com a possibilidade de chegar atrasado em 190 países? Porra, imagina a pressão dos caras. Pois é. De repente você tem a líder de mercado saindo de 30 para 190 assim. O que a Amazon fez? A Amazon tinha o costume de primeiro ela entrava em cada país com o produto de varejo dela, né? Que era o Amazon Prime, e o vídeo entrava como um benefício desse produto. O que ela fez? Não.
Vamos entrar com o vídeo em tudo quanto é país, depois a gente vai acertando. Se vocês lembrarem quando a Prime Video chegou no Brasil, tinha muitos filmes e séries que não tinham legenda em português. Verdade. Por quê? Vamos entrar, depois a gente vai acertando. resolve o resto. Depois a gente vai resolvendo. Começa. Depois a gente vai. Então imagina, porra, a coragem que o cara teve, primeiro, de quebrar um playbook, né? Que já era testado e acertado, e que agora não é mais. Por quê? Porque surgiu uma condição, é um novo contexto. Eu preciso lidar com esse contexto de pressão. Preciso ter a coragem para tomar uma decisão como essa. Você acha que às vezes essa coragem não vem dessa pressão da concorrência, que nesse caso foi, né? Total. Eu acho, assim, não que eu ache impossível, mas eu acho que são poucos líderes e poucas empresas que tomam essas decisões corajosas sem ter essa pressão do mercado, Total. né? Total. E aí a gente pode chegar e falar, porra, mas a Netflix poderia ter sido a Blockbuster digital. E não foi. E Nossa, tomou aí é um não da caso. Blockbuster, Aham. inclusive, Não da né? No Blockbuster. início. Um caso absurdo. Assim, a Absurdo. Blockbuster hoje poderia estar E fechou as maravilhosamente bem. portas. E eu vou te dizer uma outra coisa, que essa pouca gente sabe. Ela tomou um não da Amazon também. Eu não sabia disso. Olha. Ela tomou um não da Amazon. Momento fofocas com Graça Siqueira. Fofocas corporativas! Ela tomou um não da Amazon também. O nosso também. De vocês também? A Total. Capcat também, que deu um não na cara dela. E é isso. Então, acontece. Cara, é muita pressão. Só que nem todo mundo tem a coragem para lidar com ela. Eu vou sair completamente, tá? Pelo Não, amor fica de Deus, bem. me voltem. Não, fica tranquilo. É aquela coisa muito do esporte, né? Eu gosto muito de esporte. E uma vez perguntaram pro Senna, né? O que representava para ele ser aquele cara tão admirado, né? Ele disse assim que ele fazia parte de uma elite, que eram 24 pilotos dentro de um grid. Então você tinha o mundo inteiro querendo estar entre esses 24 e não podia estar. Só que para ele tinha que estar em primeiro. E para estar em primeiro, ele tinha que lidar com uma pressão tão absurda, porque ele não podia errar. Porque se ele errasse, ele dava com a cara no muro. Ele não podia. Literalmente. Literalmente. Não tinha jeito. Então, lidar com essa pressão, saber lidar com essa pressão, foi o que colocou ele no patamar que ele tá. E ele não se deixou levar pelo ego da fama do lugar que ele estava. Ele tinha um objetivo muito maior, né? Michael Isso também Jordan. faz toda a diferença. Michael Jordan. Por que o Michael Jordan é o Michael Jordan? Porque a gente sabia que nos últimos segundos de uma partida que estava empatada, a bola ia para a mão dele, ele ia pegar a bola e, com a maior naturalidade do mundo, ia arremessar e ia acertar a cesta. E se não acertasse, paciência. Quantas vezes ele acertou, quantas vezes ele errou? Entendeu? Só que ele tem que lidar com a pressão de chamar a responsabilidade e falar assim, me dê, eu estou preparado para isso, eu vou arremessar a bola e a chance de cair é muito maior do que de não cair. Porque ele estava pronto para isso. Ou quando você faz de um problema uma vantagem, né? Como o Senna fazia com a chuva. Exatamente. Com a pista molhada também. Exatamente. Agora imagina você pegar uma bola, faltando 3 segundos para acabar o jogo, num ginásio com 35 mil pessoas gritando o teu nome e valendo o sustento de quantas e quantas famílias ali. Entendeu? Não, sem a menor dúvida. E com todo esse conhecimento que você tem hoje, com todas essas histórias que você foi adquirindo e juntando, como que você decidiu escrever o livro e trazer isso tudo para dentro de um único lugar? Vamos lá. Foi meio por acaso, tá? Porque eu escrevia alguns artigos no LinkedIn e sobre o mercado de streaming, que é o mercado que a minha startup está inserida. E aí eu fui cada vez me apaixonando mais por tudo aquilo que eu estava escrevendo. E mais uma vez, e eu acho que aí eu nunca tinha pensado sobre isso, tá? Mas mais uma vez olhar para trás e conectar os pontos.
Eu fiz faculdade de psicologia antes de fazer faculdade de marketing, antes de fazer cinema. Mentira, Sim. sério? Aham. Demais. E essa questão mais cognitiva sempre foi alguma coisa que me atraiu muito, né? Cara, o que esses caras têm pra me ensinar? Como que esses caras podem me ensinar a eu tomar melhores decisões? Como esses caras que têm um orçamento bilionário nas costas, onde cada decisão pode mudar alguma coisa, como esses caras podem de fato me ensinar? E aí eu tava pensando muito no egoísmo mesmo, me ensinar. E aí eu comecei a ver que, puta, tinham grandes histórias, histórias que pouca gente conhece. E aí eu falei assim, porra, eu acho que dá um livro. Vou pesquisar antes. Nunca tinha escrito nada, tá? Nada. Vou pesquisar, vamos ver. E aí eu comecei a ver, puta, faz sentido. E se eu colocar isso na linha do tempo, será que vai fazer mais sentido? Comecei a colocar na linha do tempo. Puta, ficou legal. Pô, vou rabiscar e vou dar para algumas pessoas lerem. Pessoas que não são do mercado de streaming. Porra, que história bacana isso. Nem sabia que isso... E a relação que isso podia trazer, né? Exatamente. No mercado. Porra, pô, isso eu não sou do mercado de streaming, mas puta, essa decisão é interessante. Será que se eu aplicar isso na minha vida ou no meu negócio pode... Pô, acho que pode. E aí eu comecei a escrever. E assim, graças a Deus fluiu de uma forma deliciosa, assim, sabe? Então eu acho que além de tudo me trouxe muito conhecimento, me trouxe muita provocação, ao ponto de eu já ter, de eu já saber o que eu vou escrever no meu próximo livro. E eu acho que é capaz de ajudar as pessoas. Eu acho que, além de tudo, Tem esse propósito também. tem o propósito de ajudar as pessoas a decidir melhor. E André, a gente já sabe, mas já quero dar um spoiler aqui, né, pro pessoal que está assistindo a gente, de que também, obviamente, com o seu livro, com todo o seu conhecimento, com todas essas tomadas de decisões que você teve durante a sua vida também, você vai também compilar isso em palestras, né? É Por favor. verdade, é verdade. Isso foi... Nem sei se eu já poderia falar, mas eu tô falando. Nossa, inclusive a Débora acabou de anunciar pra vocês que caso vocês queiram contratar o André pra uma palestra, É vocês que podem... eu já quero estar na palestra dele, entende? Mas podem Tipo, entrar em contato com a CAP, porque nós vamos É verdade. linkar o André como palestrante E no faz seu evento. todo sentido você falar disso para líderes, né? Não só através do livro, mas também através da sua própria experiência ali, trocando, né? Respondendo perguntas também. E assim, e se eu dissesse pra você que isso estava planejado, eu tô mentindo, tá? Porque não estava. Eu até por eu ter sido diretor, eu não queria estar na frente de uma câmera ou de um palco, não era isso, Te entendo. né? Não era isso, de fato. Mas sim, eu desenvolvi uma palestra e a palestra não é um compilado de casos do livro. Tá? Não Na é. verdade é o contrário, né? O livro vai virar... Exatamente, a palestra vai virar um livro. É como se a palestra fosse uma continuação Que demais. do livro. Sim. Claro que eu vou usar muitos exemplos do livro, até para ficar um pouco mais palpável. O mercado de streaming, de fato, é um mercado muito sexy. As pessoas gostam de conhecer, de entender os bastidores. São poucas pessoas que conseguem trazer essas informações pro mainstream. Mas ela é muito mais de entrega. Eu quero que a pessoa... eu até comecei a minha palestra, assim, dando um outro spoiler. Se eu estiver falando demais, você me corta, tá, cara? Não, daqui a pouco daqui a pouco a Pico Roxa dá uns tapas na tua cabeça e tá tudo certo. Eu sempre fui um rato de evento. Então, eu ia para evento fora, eu montava a minha agenda no meu calendário ali, eu vou sair dessa palestra, vou nessa. E eu, graças a Deus, tive a possibilidade de assistir palestras maravilhosas, de caras muito fodas. Eu assisti palestra dos caras que estavam escrevendo Game of Thrones, assim, sabe? Coisas muito massas, assim. Só que uma coisa me incomodava, que era o seguinte: esses caras, eles querem vender alguma coisa. Eles querem vender eles querem vender um projeto, eles querem vender um livro, e eu não quero vender absolutamente nada na palestra. Eu quero que as pessoas saiam da minha palestra com a plena consciência de que elas vão tomar melhores decisões daqui para frente. Então, sim, tem muito do livro na palestra, mas só como caso. Sim. O que eu vou entregar na palestra vai muito além das histórias que eu conto no livro,
e espero que as pessoas gostem. E você sabe que eu te admiro, né? Bastante. Hum. E acho que você é um cara super competente, claro, desde a época da faculdade. Por incrível que pareça, vocês dois eu conheci em ambientes É escolares. verdade, é verdade, é verdade. O André, a gente estudou na faculdade. E acho você, além de muito competente, acho que você é um cara muito disciplinado. Já falei isso pra você, que o dia que eu crescer, o dia que eu crescer, eu quero muito ter a mesma disciplina que você. Eu já comecei 2 livros, os 2 estão na metade. E você, em questão de 1 mês, escreveu um livro. Mais ou menos. Não foi tão rápido assim, mas. Você é muito disciplinado. E eu acho que tudo isso que tá dentro do livro dá muito assunto para palestra. Traz muita coisa para evento, para líderes, para empresas. Acho que tem muitas relações que podem conectar com o dia a dia das pessoas, porque a gente toma decisões não só dentro do ambiente de trabalho, mas também no nosso ambiente pessoal, dentro de casa, com a família, uma série de coisas. A gente passa o dia todo tomando decisão. Então, acho que quando alguém assistir a sua palestra, que eu tenho certeza que você vai bombar nos eventos, acredito muito, eu acho que todo mundo vai sair com grandes reflexões da palestra, porque influencia na vida como um todo, esse assunto. Eu vou ser um cara muito feliz se isso acontecer. Porque. Ouviu, Cap? Porque talvez isso seja uma coisa que é muito importante pra mim. Quando eu fazia um filme, eu adorava quando as pessoas falavam, cara, eu me emocionei com esse filme. Você me tocou de uma forma que, pô, até eu não estava esperando. Eu acho que é isso, Cá. Eu acho que quando eu criei a View Review, eu queria muito ajudar as pessoas. Eu queria que as pessoas não perdessem nem tempo nem dinheiro escolhendo aquilo que elas fossem assistir. Eu queria que elas entrassem num aplicativo e a nossa tecnologia, a nossa capacidade de entregar um conteúdo fosse muito direta para que aquela pessoa, de fato, terminasse as 2 horas de filme que a gente sugeriu para ela e falou, puta, que aplicativo legal pra caramba, eu não perdi tempo, eu tô mais feliz do que quando eu comecei. E eu acho que a palestra, ela segue muito esse conceito. Eu vou ser um cara muito feliz se um dia, ou quando, alguém me mandar uma mensagem ou falar, cara, você me ajudou a tomar uma baita decisão. Porque é isso. É só por isso, na verdade. Porque para mim seria muito mais confortável fazer uma peça só contando os casos do livro. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Mas eu seria mais um dessas centenas de palestras que eu assisti na minha vida e que não mudou nada na minha vida. Entendeu? Que não mudou nada na minha vida. Então, se eu conseguir, de alguma forma, causar essa transformação, porra, vai ser massa pra caramba. Mas eu tenho Vai fé. ser muito legal, vai ser muito divertido. Dé, a gente... Posso fazer mais uma última pergunta? Tá Claro. aqui, ó. Tô aqui esperando. Vamos lá. Esse momento pra brilhar. Que na verdade é para quem está nos assistindo, André, que se encontra nesse momento em uma encruzilhada profissional, seja como líder, como liderado. O que você diria para essa pessoa que está nos assistindo, que está nesse momento de tomada de decisão, mas que está adiando tomar uma decisão difícil? Se você pudesse dizer um conselho. Então vamos lá. Primeiro que adiar não vai resolver absolutamente nada, né? O que eu posso dizer, eu poderia tranquilamente dizer, coloque todo esse processo dentro do meu framework para que você tome essa decisão, mas não é isso. Eu vou ser um pouquinho mais palpável para todo mundo. Olhe para si. Porque pode parecer um papo meio de autoajuda e eu não tenho absolutamente nada de autoajuda, tá? Mas a resposta está dentro de você. A única coisa que você precisa tentar entender é aonde estão as peças que você precisa conectar para que você tome essa decisão com um pouco mais de tranquilidade. Toda decisão por si só não é fácil. Então tenha coragem. Tenha coragem de olhar para dentro.
Busque na tua história de vida. Busque, putz, se eu fizer isso, que caminho que vai me levar? Se eu não fizer isso, qual vai ser o caminho que vai me levar? Pense em alguma coisa que você já viu, que possa te trazer alguma informação. Seja criativo. Não tome a decisão só por tomar. Use um pouco da tua criatividade. Pô, talvez tomar a decisão da maneira como eu acho que eu tenho que tomar, talvez não seja a resposta certa. Mas e se eu pensar em um outro caminho? E ter coragem. Mas tome, né? Independente dela Tome, ser claro, certa ou não tome. agora, tome uma decisão. Tome, porque Depois senão você você vai lá e nunca vai arruma. saber. Senão você nunca vai saber. Tome, não tenha medo. Eu fiz Não isso tenha com o medo. Capcast, né? Eu tomei a decisão de ter o podcast sem saber o que ia acontecer. E Sem tinha medo de ficar maior que a agência. E eu vou te Não falar é uma mesmo? coisa, e tem uma coisa que é muito maluco, né? Que muitas vezes as pessoas confundem coragem com irresponsabilidade. Não tem absolutamente nada a ver. Porque a tua coragem, ela é uma construção que você vem adquirindo ao longo do tempo. A minha coragem, ela precisa ser domada. Então tome cuidado. Ela precisa ser domada. Ela realmente, ela passa um pouco dos limites. Não chega a ser responsável. Responsável é quando eu vou viajar e eu esqueço a mala. Ou o documento. Mas Na vida pessoal tá faltando um pouquinho mais de responsabilidade antes de tomar as decisões. Na profissional não, mas na pessoal, André, olha... Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Independente do que for, tá? Na profissional ou na pessoal. Só tome uma decisão quando você tiver a convicção de que aquilo pode funcionar. Sim. Porque é o que vai te Sim, mover. importante, sim. É o que vai te mover. Pois é. Olha, Agora chegamos ao fim. agora chegamos ao fim. Pô, essa hora que eu queria que tivesse plateia pra entender, pra sentir o clima, exatamente. Eles fazerem igual o Jô, né? Né? Mas beleza, vai. Não dá pra ter tudo. Mas eu vou pedir pra Dete entregar Legal. esse presentinho lindo do nosso patrocinador, que é a Pico Ruchas, Que bacana. que é a maior confeitaria da América Latina. Que maravilha, minha gente. E eles estão patrocinando o Capcast com esse creme de avelã maravilhoso com cookies, que eu tenho certeza que a tua pico-rucha. É isso que eu ia dizer. Eu tenho uma baixinha de 7 anos em casa. Ih, beleza. Que nesse momento ela já tá com um sorriso daqui a... Com certeza, depois você me conta. Eu tenho 2 baixinhas no podcast. Não sou a Xuxa, porém tenho 2 baixinhas. Inclusive, tô esperando o meu kit. Eu não ganhei, não, tô esperando. Mas fique tranquila, porque as baixinhas são especiais, tá? Encrenqueiras também. Também. Obrigada por ter Imagina, vindo. Eu foi sei um que você veio prazerzaço. de Curitiba, Valeu. Obrigada, especialmente André. para o Capcast. Imagina, foi um prazerzaço. Sempre que quiserem, é só me ligar. Foi um prazer também poder Valeu. te entrevistar, conhecer um pouco da sua história. Obrigado. E também levar isso pra minha vida, pras minhas tomadas de decisões. E espero em breve já poder assistir sua palestra. Já vou estar na primeira fila. Eu vou ficar muito feliz de encontrar vocês lá. Né, Karina? Inclusive, deixa eu aproveitar para encerrar, aproveitar que eu tomei uma tomada de pressão aqui, ó. Para contratar o André como palestrante, entre em contato com a gente, tanto pelo Capcast quanto pela Cap, que a gente organiza um dia, um horário, tenho certeza que você não vai se arrepender. Deixa os arroba aí, ó. Isso aí, boa. Capcast, Cap Agência, tá tudo aí. É isso aí, até o próximo. Até mais.